Boa noite, graça e paz. Pedir para o pessoal do som, se ficar muito alto, vocês abaixam aí, que às vezes eu me empolgo. Queria que vocês fechassem os olhos. Leve o seu pensamento agora naquilo que é eterno. Porque nós somos aqueles que não buscam o temporário. Nós somos aqueles que buscam o eterno. Então que você possa se desprender do temporário nesse momento e se conectar com aquilo que é eterno. O Senhor quer nos visitar nessa noite, assim como Ele nos visitou nessa manhã. Pai, eu entrego este tempo, Senhor, na Tua presença. Assim como eu orei pela manhã, eu sou apenas um canal. É o Senhor que fez, é o Senhor que faz e é o Senhor que vai fazer. Que nessa noite, Pai, o Senhor possa encontrar o mesmo ambiente de sede que nós tínhamos hoje pela manhã. Porque o Senhor Jesus disse: aquele que tem sede, venha e beba. E eu sei que o Senhor tem uma fonte de águas vivas para jorrar neste lugar, sobre cada uma dessas vidas. E eu sei, Pai, que o Teu amor vai alcançar os Teus filhos nesta noite, através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Isso é real. Todas as vezes que você for estudar sobre o avivamento da igreja, você vai perceber que eram pessoas que, quando elas ficavam sabendo que havia um mover de Deus em algum lugar, em algum país, em algum bairro, em uma rua, as pessoas se mobilizavam para aquele lugar. Não era a rua, não era o endereço, mas era a sede daquelas pessoas, daquele local, que atraía a glória de Deus. E eu creio que quando há um ambiente de sede, de fome, pela presença dEle, Ele corresponde. Ele corresponde, assim como Ele fez nessa manhã. Eu estava lembrando, o irmão Célio, eu vou citar de novo. Fica de pé, irmão Célio. Esse é o irmão Célio. Há mais ou menos 20 anos atrás, ele tocava no Texas Bar. Quem aqui ia no Texas Bar? Oh, Deus é bom, hein? Te salvou também. Obrigado, irmão. Pode sentar. Eu olhei para a vida dele hoje de manhã, ministrando o louvor. E eu falei, 20 anos depois, o irmão Célio está aqui, louvando a Deus, e eu estou aqui ministrando a palavra. Deus é bom, né, gente? Muitos dos que levantaram a mão estão aqui porque também foram alcançados por essa salvação, por essa graça. E eu louvo a Deus por isso. Eu quero que você abra seu coração para um novo entendimento. O que Deus tem para a sua vida é realmente novo. E que Deus venha nos chacoalhar, venha chacoalhar toda a nossa estrutura. E que Ele venha nos alcançar com entendimento. Você que caminhou até aqui por fé, eu digo para você, Deus te abençoe por isso. Porque você caminhou por fé. Mas a partir de hoje você vai caminhar por entendimento. E quando você entra no nível do entendimento, tudo muda. Porque daí você já não está mais por fé. Você não está por aquilo que você não vê. Você está porque você entende. E quando Jesus fala que nós temos que apresentar para Ele um culto racional, é disso que Ele estava dizendo. Ele está dizendo que você precisa apresentar um culto para Deus, não é emocional. É um culto racional. Você tem que ter uma razão para cultuar Ele. Então, quando você compreende e você começa a caminhar por entendimento, você entra num outro nível da sua vida espiritual. Amém? E para nós entendermos o que a gente vai acessar nessa noite, eu preciso explicar para vocês que a natureza de Deus, ela é tridimensional. Deus é um, mas é três. É o Pai, o Filho
e o Espírito Santo. Então, Deus é composto de 3 pessoas, porém Ele é um só. Quando você vai para Apocalipse, você vê os seres viventes, eles estão dizendo o tempo inteiro, eles não cessam, de eternidade a eternidade. Eles estão declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Aí eu imagino a cena, né? Que eles não ficam assim, santo, 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 aquela coisa repetitiva. Eles estão diante de Deus. Então cada santo que eles declaram é uma revelação, uma descarga de revelação da glória de Deus. Então quando eles olham para Deus, é santo, 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 santo é o Senhor Todo-Poderoso. Por que 3 vezes? Porque eles declaram santo para o Pai, eles declaram santo para o Filho e eles declaram santo para o Espírito Santo. E aí eles terminam dizendo: é o Senhor, não é os senhores. Não é os senhores todo-poderosos. Ele diz: é o Senhor Todo-Poderoso. Porque a natureza de Deus é tridimensional. E aí Deus nos cria a sua imagem e semelhança. E não poderia ser diferente. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Então nós também somos seres tridimensionais: corpo, alma e espírito. Tudo que você vê 3 na Bíblia significa a plenitude de Deus, a essência de Deus. Por isso que nós vamos ver em vários momentos a Bíblia citando 3 níveis, 3 dimensões: Pai, Filho, Espírito, corpo, alma e espírito. Nós vamos ver também sobre 3 céus. O apóstolo Paulo, ele foi arrebatado ao 3º céu. Então existem 3 dimensões de céu: o céu visível, esse que você olha para cima e vê. A segunda dimensão é o espaço sideral, aonde a gente consegue ver pelos foguetes, né? Pelos satélites, né? Pelas imagens que a gente conhece. E o 3º nível de céu é onde está a habitação de Deus. E essa é uma dimensão que ninguém acessa, ninguém imagina, mas Deus está lá, nessa 3ª dimensão, que é o 3º céu. E o apóstolo Paulo, ele foi levado para este lugar. E ele falou: e quando eu fui arrebatado ao 3º céu, eu vi coisas inefáveis. Ele disse: eu vi coisas que eu não sei nem falar. Não existem palavras prontas para definir o que eu vi. Por isso que a Bíblia diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e mente alguma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, é isso que o apóstolo Paulo estava tentando dizer, que ele foi para um lugar que é essa habitação de Deus, e ele viu coisas que ele não conseguia nem falar. O apóstolo João foi para esse lugar, Daniel também foi arrebatado para este lugar. E eu sei de testemunhos de pessoas críveis que morreram, foram até esse lugar, e pela intercessão eles voltaram. Então Deus já deu experiências e nós temos testemunhos, inclusive bíblicos, de que existe esse lugar aonde Deus habita, que nós iremos conhecer em nome de Jesus. Para a gente compreender que a plenitude de Deus, ela é tridimensional, hoje eu quero trazer um entendimento para vocês sobre os 3 batismos. A Bíblia fala sobre 3 batismos. Mateus 3:11, vamos ler. João Batista, ele começou um ministério de preparar o caminho para que Jesus viesse. Então ele disse que ele enviaria alguém que prepararia o caminho. E João Batista foi essa pessoa. E ele disse assim: eu vos batizo com água para arrependimento,
mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Repete comigo: com o Espírito Santo e com fogo. Então ali está dizendo que existem 3 batismos: o batismo nas águas, que é para arrependimento, o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Água e fogo na Bíblia representam juízo de Deus. O dilúvio foi um exemplo, né, que Deus trouxe destruição por meio da água. Sodoma e Gomorra essas 2 cidades foram destruídas pelo fogo. Então Deus manifesta o juízo dele através de água e de fogo. E aí nós vamos entender o porquê. Então, se a água e o fogo representam juízo, significa que a água, ela vem para lavar, batismo nas águas. Aí vem o batismo com o Espírito Santo, que ele vem para renovar. E aí vem o batismo com fogo, que é para purificar. Então, é lavar, renovar e purificar. Esses são os 3 processos que você precisa passar para que a sua redenção seja completa. Se o homem não passar pelos 3 batismos, ele não terá a sua salvação completa. Deus precisa redimir, Deus precisa alcançar os 3 níveis da sua vida: o seu corpo, a sua alma e o seu espírito, amém? Água e fogo são elementos que compõem a habitação de Deus, esse terceiro céu onde Deus está. A água e o fogo são elementos que estão presentes lá neste lugar. E eu vou provar para vocês. Apocalipse 22:1 diz assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como o cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Aqui João viu um rio da água da vida que fluía do trono de Deus. Então do trono de Deus flui um rio de água da vida. Ezequiel 28:14. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Na minha versão diz: no meio das pedras afogueadas andavas. Eu preciso explicar isso aqui para você. Ezequiel fala sobre a queda de Lúcifer. A notícia que eu tenho para te dar é: ele não era líder nem regente de louvor. Eu sei que nós aprendemos isso, mas não, a Bíblia deixa claro aqui que ele foi criado com uma função específica. Lúcifer, ele era um querubim ungido para cobrir. Naquela versão diz, ele era um anjo, ele era um querubim, na escala dos anjos, ele é superior a todos, entre os anjos, serafins e querubins. Ele tinha uma função específica de cobrir. Ele cobria algo, ele guardava algo que a Bíblia não deixa claro. E nós vamos conhecer isso na eternidade. Mas ele tinha essa função. A Bíblia chama Lúcifer de o selo da perfeição. Ele foi o ser mais perfeito criado por Deus. Este querubim, aqui diz que Deus estabeleceu ele. Ou seja, determinou que ele estivesse num lugar. Que lugar era esse? O Monte Santo de Deus. Então, para nós compreendermos como é o céu, nessa terceira dimensão, onde é a habitação de Deus, existe um lugar chamado Monte Santo. Esse Monte Santo, ele fica num alto, aonde nenhum dos seres celestiais conseguem acessar. Sabe por quê? Porque existem pedras afogueadas.
que impedem o acesso de qualquer ser criado. Então, o trono de Deus, imagine que o trono de Deus está aqui em cima, e ali tem um lugar com pedras de fogo. Então, todo mundo que tentar passar por esse caminho de pedras de fogo, vai se queimar. Mas Lúcifer, ele andava sobre as pedras fulgurantes. Ele estava no Monte Santo de Deus. Vocês acham isso pouco? Ele tinha acesso a Deus, um acesso a Deus que os outros não tinham. Salmo fala assim: quem subirá ao Monte Santo do Senhor? E o salmista responde: aqueles que são limpos de mão e puros de coração. Mais uma vez falando do lavar e do purificar. Quem subirá ao Monte Santo? Lúcifer, ele andava no Monte Santo, ele acessava o Monte Santo, e não foi suficiente porque ele queria ser como Deus. A Bíblia diz que ele diz: eu quero ser como o Altíssimo. E a gente sabe o que aconteceu. Ele convenceu 1/3 dos anjos e eles caíram. Então, aqui está dizendo que na habitação de Deus tem água e tem fogo. Mais uma vez trazendo para os 3 batismos. Então o batismo nas águas, meu irmão, acontece no seu corpo, certo? Quem aqui já passou pelo batismo nas águas? Então o batismo nas águas, ele alcança o teu corpo. Mas o batismo nas águas, em Atos 2:38, diz assim: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o batismo nas águas é para quem compreendeu que necessita de salvação. Então, eu me arrependo da vida que eu estava levando, eu não quero mais o pecado, porque uma coisa nós precisamos entender: precisa de salvação todo aquele que compreendeu que precisa ser salvo de alguma coisa. Então, se eu venho para Cristo e eu digo para Jesus: eu preciso, Senhor, da tua salvação, é porque eu compreendi que a vida de pecado que eu levava estava me levando para um caminho de morte, e morte eterna. Então eu venho para Cristo e eu compreendo isso. Eu digo assim: Jesus, eu não quero mais isso para minha vida. Então, se eu estava numa vida de erro, de pecado, eu venho para Cristo, eu me arrependo. Arrependimento vem do original grego, que significa metanoia, mudança de mente. Então eu venho para Cristo, eu agia de uma forma, eu pensava de uma forma, eu pecava e tudo era normal. Mas eu entendi que aquilo estava me levando para uma condenação. Então eu venho para Cristo, eu compreendo isso, eu tenho uma mudança de mente, e aí eu me arrependo. E quando eu me arrependo, eu, como um sinal físico disso, eu estou declarando para o mundo espiritual, eu estou abandonando. A Bíblia fala que o batismo nas águas é o sepultamento do velho homem, é o sepultamento dos meus pecados. Como que você vai, passa pelo batismo, você sai das águas e continua a mesma vida? É impossível. Então, meu irmão, se você nessa noite compreender que você passou pelo seu batismo nas águas e você continuou tendo uma vida de pecado, você só deu um mergulho na piscina. Isso não fez diferença nenhuma no mundo espiritual. Então isso nem o teu corpo ainda não foi redimido, nem os teus pecados ainda não foram perdoados. Toda vez que alguém da minha célula se batiza, eu brinco e falo assim: olha, teu HD foi resetado hoje,
Porque é exatamente isso. Tudo que você fez até ali não será contabilizado no dia do juízo. Mas a partir dali, sim, a sua nova vida começa a acontecer. E o teu pensamento começa a mudar. Então, o batismo nas águas, ele alcança o seu corpo, mas mediante arrependimento. Então, você tem que passar pelo batismo e tem que viver de uma nova maneira. Por quê? Aqui Pedro está nos dizendo que depois do batismo nas águas, você vai receber o perdão, e depois disso, é o segundo nível. Você vai receber o dom do Espírito Santo. E o que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo, ele alcança outro nível da sua vida, que é o teu espírito. A Bíblia fala que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, então nós nos encontramos mortos em nossos pecados e delitos. A Bíblia diz, nós estamos mortos. Então o nosso espírito está morto. E aí vem Ezequiel 36, 26 e 27. Diz assim: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. 27. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agir segundo os meus decretos, e a obedecer fielmente as minhas leis. Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? Ele envia o Espírito dele dentro de você, e esse Espírito começa a te guiar, começa a te direcionar em um novo caminho. É um caminho que se santifica, é um caminho que não aceita mais o pecado na sua vida. Ele começa a direcionar. Você começa a ter um coração que sente, um coração que é convencido pelo Espírito Santo. Então você começa a ter novidade de vida. A Lubiana, quinta-feira, ministrou sobre nascer de novo. E ela foi tremendo o que ela trouxe. Quem puder, acesse, assista. Foi um complemento, nós nem combinamos. Domingo a pastora G falou sobre relacionamento com Deus, juiz. Nós não combinamos nada, mas tudo está se fechando. Eu até comentei de manhã que essa palavra que Deus me deu, Deus tem ministrado na minha vida há alguns meses. Durante a noite eu acordava e eu tinha que anotar tudo. E um dia eu mandei mensagem para a pastora, porque quando a pastora pegou Covid, no isolamento dela, ela escreveu um livro. No meu isolamento, quando meu marido esteve internado, eu só consegui sentir medo. Eu senti medo, muito medo. Eu tive uma experiência que eu nunca tinha tido com medo. Enquanto ele foi para o hospital e eu fiquei em isolamento em casa, eu tinha muito medo. Mas eu declarava dentro do meu apartamento, sozinha, em voz alta, mesmo sentindo medo, eu declarava em voz alta, eu dizia assim: Senhor, se o mundo espiritual está achando que vai ouvir de mim uma murmuração, uma reclamação, algo de que eu estou entristecido com o Senhor, porque eu te sirvo, eu te busco e meu marido está lá entre a vida e a morte. Não, eu declarava: Senhor, eu te glorifico nas minhas aflições, nas minhas tribulações, eu te glorifico na vida do meu esposo, mas se o Senhor levar também eu vou te glorificar, eu não vou deixar de te servir, porque eu sei que o mesmo Deus que me sustenta com Ele é o Deus que vai me sustentar sem Ele. Eu declarava isso em voz alta, para que eu mesma pudesse ouvir. Eu dizia: mundo espiritual, ouçam, eu glorifico o nome de Jesus dentro dessa casa. E a graça de Deus alcançou a vida do meu esposo, e ele saiu 2 dias depois sem nenhuma sequela. Ninguém acredita. O fisioterapeuta foi lá em casa, ele falou assim: eu não sei o que aconteceu, você não tem nada, teu pulmão está limpinho. 2 dias depois. 2 dias depois. Então, Deus, Ele
O Espírito Santo, ele começa a te direcionar dentro daquilo que é a verdade. Por isso que eu digo, irmão, que o cristão, ele não cresce para cima, ele cresce para baixo. É raízes. Você tem que crescer. Quanto maior for sua raiz, quando as lutas vierem, quando as tribulações vierem, quando o fogo vier, você vai permanecer, você vai continuar adorando, você vai continuar buscando, porque você sabe que o teu Redentor vive e Ele se levantará a teu favor. Você sabe que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você sabe que a Bíblia diz que o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então, quando você é um cristão que cresce para baixo e as suas raízes, elas vão avançando, você sabe que pode vir o que for, você vai continuar glorificando a Deus, você vai continuar servindo a Deus, você vai continuar confiando em Deus. Então, o batismo com o Espírito Santo é quando Ele te leva a viver uma nova forma, de uma nova forma. Você pecava e você não peca mais. Você mentia, você não mente mais. Você fornicava, você não fornica mais. Você adulterava, você não adultera mais. É novidade de vida, é novo nascimento. Nicodemos perguntou para Jesus: como posso nascer de novo, sendo eu velho? Eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe? O que ele falou? Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Então você passa pelo batismo nas águas com entendimento. O Espírito Santo vem sobre você e começa a te ajudar a vencer os pecados. E aí vem o terceiro batismo. Batismo com fogo. Mas o que é o batismo com fogo? Eu vim, na infância, de uma igreja pentecostal. E a gente aprendia lá que o batismo com fogo eram os dons do Espírito Santo. Então eu falava: o fogo desceu, né? O fogo desceu porque os dons se manifestaram. Mas aqui a gente compreende que em Atos 1:8 diz assim: e receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então, vocês vão receber poder quando? Quando o Espírito Santo descer. O próprio Jesus, até 30 anos, ele viveu como um homem comum. Tem até um trocadilho que diz assim, que Jesus se preparou 30 anos para 3 anos e meio de ministério. Tem gente que quer se preparar 3 anos para 30 anos de ministério. Jesus, durante 30 anos, ele viveu como um homem comum. E aí Jesus passa pelo batismo nas águas, ele recebe o Espírito Santo, ele recebe poder. A partir daquele momento que ele recebe poder, ele começa a operar milagres. E aí ele manifesta o chamado dele, o ministério dele. Ele passou pelo batismo para receber poder. O batismo com fogo, meu irmão, ele acontece na sua alma. Batismo com fogo é provação. Batismo com fogo é tribulação. Sabe por quê? Porque a alma, ela é a sede dos nossos sentimentos, pensamentos, emoções, intenções, motivações. A alma é aquilo que você é de verdade. Por isso que a Bíblia diz que sábio é aquele que ganha almas, não é aquele que ganha espíritos, não é aquele que ganha corpos. Sábio é quem ganha uma alma, porque Deus sabe que a alma, ela é muito difícil de se converter. Então o batismo com fogo, ele chega para provar a sua alma. O Espírito Santo, ele chega na sua vida, ele começa a te convencer, te apontar um novo caminho, e é a sua alma que vai dizer sim ou não para aquela direção que o Espírito Santo está trazendo para a sua vida.
É você que vai dizer para Deus se você quer aquela regeneração ou se você não quer. É na alma que a conversão acontece genuinamente. É na sua alma. Então o fogo, ele vem para arrancar todo vestígio de pecado e colocar a sua fé à prova. O batismo com fogo são as provações na vida do crente. Jesus passou pelos 3 batismos. A gente vai ver agora em Mateus 3, do 13 ao 17. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: esse é o meu filho amado, de quem me agrado. Mateus 4:1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Uma coisa que eu quero frisar aqui é que Jesus, quando ele chegou para João, João disse assim: mas eu preciso ser batizado por ti e não o Senhor por mim. E ele disse assim: vamos deixar assim, para cumprir toda a justiça. Repete comigo: para cumprir toda a justiça. Existe uma justiça que precisa ser cumprida de forma completa na sua vida. Não é só no corpo, não é só no espírito, mas é na alma também. A salvação de Jesus quer alcançar a sua integridade como homem caído. É isso que o Senhor quer fazer. É essa obra que o Senhor quer fazer na sua vida. Então, ele foi batizado. O Espírito Santo veio como uma pomba. Não era uma pomba, tá? Não era uma pomba que desceu ali. Ele veio como uma pomba. Ou seja, de uma forma muito leve. Como que você falou, pastor? Suave. O Espírito desceu de uma forma muito suave sobre ele. E houve uma voz que declarou: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho que me dar muito prazer. E aí você imagina, né? Deus está dizendo: você é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Aí você imagina que ia ser tudo beleza, né? Aí continua dizendo: então foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Então o que significa? Que batismo com fogo é provação. Quando as aflições vêm nas nossas vidas, quando nós somos confrontados nos nossos pecados, a gente manifesta quem a gente realmente é. Tem uma alusão que eu faço sempre na minha célula, que é sobre a diferença do lobo e da ovelha. No final do dia, quando o pastor vai recolher o rebanho, e muitas vezes já está anoitecendo, ele não consegue enxergar direito, a entrada do aprisco é uma portinha bem baixinha, então o rebanho vem entrando um por um, e ele vem com o cajado e ele vai batendo na nuca das ovelhas, né? Então as ovelhas estão vindo e ele vai batendo, vai batendo, vai batendo. Por que ele faz isso? Porque a ovelha, amados, ela se abaixa. Ela se abaixa e entra. Agora, quando tem um lobo escondido, naquela multidão de rebanho chegando, e ele bate com o cajado na nuca do lobo, o lobo ataca. E ali ele já identifica que se aquele lobo entrasse e passasse a noite dentro do aprisco, ele ia ter uma perda muito grande. É disso que eu estou falando. A alma, ela reage. É a alma que mostra se você é ovelha ou se você é lobo.
Quando vem o confronto, quando vem uma palavra que te corrige, quando você é confrontado no seu pecado e você reage, você põe desculpas, você diz que é por causa daquilo ou do fulano, do ciclano, que você faz assim, que você é assim, que você não vai mudar. Isso aqui está mostrando, a tua alma está revelando se você é ovelha ou se você é lobo. Jesus, ele foi provado em pelo menos 3 níveis. Poderia citar muitos, mas eu vou falar de 3. O primeiro nível, identidade. Isso significa que você também será provado na sua identidade. Naquilo que Deus diz que você é nisso que o Satanás vai te provar. Então, quando Jesus, ele recebe o Espírito Santo, houve uma voz que disse: você é o meu filho. Você é o meu filho amado. O mundo espiritual ouviu aquilo. E quando ele foi para o deserto, o que Satanás fez? Ele disse: se és filho, lança-te daqui para baixo. Se és filho, transforme essas pedras em pães. Ele estava sendo atacado diretamente na sua identidade de filho. E não pense que com você não vai ser diferente. O segundo nível, relacionamento. Você já foi traído em relacionamentos? Familiar, conjugal, de amizades. Jesus foi traído por alguém que fazia parte da sua intimidade. Quando Jesus está na última ceia, e ele diz assim: hoje, eu vou falar, né? Um de vocês vai me trair. O interessante, gente, é que os outros discípulos não falaram assim, é o Judas, né? Certeza que é o Judas, porque, né, manifestou esses 3 anos e meio, roubou o tempo inteiro aí, com certeza é ele. Não foi assim. Quando Jesus disse: essa noite um de vocês vai me trair, teve discípulo que perguntou: eu, mestre? Mas será eu? Judas, ele era tão íntimo, mas ele era tão dissimulado, que ninguém percebia. Todo mundo achava que Judas era best friend de Jesus. Aí, mas quem, mestre? Quem? Aí você pensa que Jesus falou para alguns? Não, ele falou para todos. Aquele que molhar o pão comigo. Vou citar de novo. Linda revelação que Deus trouxe para o pastor Josué. Glorifique a Deus por nós termos uma igreja que estamos avançando no entendimento. Nossa ceia hoje é com pão sem fermento. Isso é uma conquista que vocês não têm noção. Enquanto muitos líderes, pastores não compreendem isso, os símbolos se comunicam no mundo espiritual. E nós já somos uma igreja que estamos compreendendo isso. E Deus falou, o pastor falou na penúltima ceia, por que precisava molhar o pão? Porque o pão era duro mesmo. Porque se fosse um pão suave, um pão macio, ele não precisaria ser molhado. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então ele fala assim: aquele que molhar o pão comigo, este vai me trair. E quando ele molha o pão com Judas, ele fala para Judas, na frente de todo mundo: Judas, pode fazer o que você precisa fazer. Uau! Foi uma surpresa para todos. Ninguém desconfiava que era ele. Então Jesus, ele foi provado nos seus relacionamentos. Terceiro nível de provação que Jesus passou, e eu digo para você, esse, meu irmão, é o mais difícil. É o chamado. Jesus passou pelo seu batismo de fogo no seu chamado. Quando ele estava no Getsêmani, a Bíblia fala que ele suou gotas de sangue. A alma dele estava angustiada, a alma dele estava aflita. Ele pedia socorro. Eu não sei se já aconteceu isso com você, comigo acontece sempre. Quando eu estou muito angustiada, quando eu estou muito aflita, eu já mando um WhatsApp para a pastora: ore por mim. Ore por mim, eu preciso de oração, desesperadamente de oração. E Jesus estava nessa angústia tão grande, que ele falou para os discípulos: orem, vigiem comigo, eu estou angustiado e é uma angústia de morte.
E aí eu quero dizer para você que pensava que Jesus morreu por você. Que legal. Você no centro do Evangelho. A notícia que eu tenho para dar para você é: eu sei que essa é a mensagem dos pastores coaches dessa geração. Jesus não morreu por você. Jesus morreu por obediência ao Pai. E essa obediência te alcançou. A obediência de Cristo te alcançou. A tua obediência vai alcançar outros. Quando eu, num acampamento de jovens, Deus falou para mim: larga esse relacionamento, termina esse relacionamento, vive agora para mim, porque se você continuar aqui, você não vai permanecer. Eu abri mão, fiquei orando, esperando, não orei tanto, né, porque eu não tinha vontade de casar, quem conhece minha história sabe. Conheci meu esposo, namoramos, noivamos, e dentro desse tempo foram 3 anos que nós vivemos em santidade, porque nós compreendemos que nós vivíamos uma novidade de vida, que o que Deus tinha para nós era muito melhor do que aquela vida de carnalidade que a gente vivia no passado. Então nós vivemos em santidade, nós nos guardamos, porque o nosso amor por Jesus era muito maior do que o nosso amor um pelo outro. Então, por amar a Jesus, eu protegia Ele e Ele me protegia. Então nós nos casamos debaixo dessa aliança de santidade. E hoje nós vamos poder dizer para minha filha, para nossa filha, que é possível, porque nós vivemos isso. Isso é mudança de mente. Jovem, isso é a verdadeira conversão. Jesus, se fosse por nós, Ele não faria. Porque aqui mesmo, nessa passagem, Ele está declarando, quando Ele está no Getsemane, Ele disse assim: Pai, se possível, Senhor, passa de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade. Então, se a Tua vontade é que seja derramado um sangue de um inocente, e através do derramamento desse sangue haja perdão dos pecados, se isso vai alcançar a humanidade, então eu vou até o fim, porque é para isso que eu fui designado. O ouro, ele é purificado pelo fogo. Então, assim como o ourives, ele purifica o ouro pelo fogo, nós também somos purificados na fornalha da aflição. É assim que Deus purifica. O ourives, ele usa uma temperatura certa, não pode ser nem menos e nem mais. Ele tem uma temperatura exata que só ele sabe. Então ele coloca o maçarico dentro do cadinho, que é o recipiente onde ele coloca o metal. O metal, ele é encontrado no meio da terra, de rochas. Vocês sabem como funciona. Então os garimpeiros vão lá, levam aquele metal e levam para o ourives. E esse metal, ele está contaminado, ele está cheio de resíduos. Então o ourives, ele tem que colocar o fogo sobre aquele metal. E o metal que é mais pesado, ele vai para o fundo do cadinho. E a sujeira, a impureza, ela fica em cima. Então o que isso significa? Que quanto mais você se prostra, quanto mais você se humilha na presença de Deus, quanto mais você confessa os seus pecados, mais a sua sujeira vai aparecer e o Espírito Santo vai poder te limpar. Ele vai poder te lavar, Ele vai poder te purificar, porque Ele quer te tornar metal precioso. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor, não é fogo destruidor, não é fogo matador, é fogo que consome, é fogo que purifica. Esse Deus quer vir sobre a sua vida e te purificar, e a purificação da sua alma, ela vem pela aflição. O batismo de fogo é para quem nasceu de novo.
Aí você pensa, eu continuo com a minha vida de pecado, eu continuo com a minha pornografia, eu continuo com o meu adultério aqui, mesmo já tendo passado pelo batismo das águas. Eu digo para você, aí você pensa, passa uma lutinha lá e fala, é o meu batismo com fogo. Não, meu irmão, isso é consequência do seu pecado. Porque o pecado, ele te encontra, tá? Ele vai procurar cobrar o salário dele, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, se você passa suas lutinhas, mesmo no pecado, eu quero dizer para você, é só o salário daquilo que você está fazendo. Mas se você nasceu de novo, se você abandonou a vida que você tinha, se você entendeu que o Espírito Santo regenerou você, então você vai ser batizado com fogo. Você vai caminhar sozinho, muitas vezes vai caminhar sozinho, porque quando você caminha verdadeiramente com Deus, você não aceita nem as conversas vãs no Salmo capítulo 1, que fala que é bem-aventurado o homem que não está na roda dos escarnecedores, mas antes medita na lei do Senhor de dia e de noite. O cristão que nasceu de novo, muitas vezes ele é como águia, ele vai voar sozinho, mas ele vai voar alto, ele vai enxergar longe. E muitas vezes o teu batismo com fogo é isso, é a solidão mesmo. Eu já passei por isso muitas vezes na minha vida. Mas eu estava na presença de Deus. Deus só prova e corrige quem é filho. Deus não tem compromisso nenhum com a criatura. Deus tem compromisso com quem é filho. Ele não poupou nem Jesus. Depois que ele recebeu o Espírito Santo, ele foi levado pelo próprio Espírito Santo para o deserto. Ele não foi levado pelo diabo, ele foi levado pelo Espírito. Agora, Jesus, você vai manifestar o que realmente tem aí dentro. Tem obediência? Ou você vai vacilar? Ou você vai cair? Ou você vai se entregar para o pecado? Ah, mas ninguém está vendo. Será que ninguém está vendo? Lucas 12, 49 e 50, olha o que Jesus diz. Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Jesus está dizendo que Ele veio trazer fogo sobre a terra. E sabe o que Ele está dizendo aqui? Não é que Ele quer que tudo pegue fogo. Ele está dizendo aqui, eu trouxe um fogo que purifica, um fogo que refina. Mas como Ele é só para quem nasceu de novo, como eu queria que esse fogo já estivesse ardendo na sua vida. Mas eu não consigo ainda, meu irmão, mandar o fogo para te refinar, porque você ainda não nasceu de novo. Ele disse, como eu gostaria, na minha versão, diz assim, eu vim trazer fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse em chamas. Como eu gostaria que você já estivesse queimando. Jesus está olhando para a sua vida aqui nessa noite. Ele te conhece, Ele te chama pelo teu nome. Ele conhece o teu levantar e o teu deitar. Ele conhece cada pensamento seu. Ele está dizendo para você aqui, eu queria que você já estivesse queimando. Mas você ainda não nasceu de novo. E o batismo com fogo é só para quem é filho. E Ele fala, eu tenho que passar por um batismo. Ele está falando do Getsemane. Ele está falando dessa angústia de morte que ele sentiu. Ele diz, eu tenho que passar por um batismo, e muito me angustio até que ele se consuma. Jesus não fugiu do seu batismo. Não queira você fugir. Você sabe por quê, irmão? Porque o seu batismo com fogo, ele faz parte da sua redenção. Aí vem uma lutinha, você já começa a murmurar, você já começa a reclamar, e aí você começa a revelar, a tua alma começa a manifestar aquilo que você é na sua essência. Então, não reclame do seu batismo, glorifique a Deus, Senhor, obrigado, porque através dessa situação, através dessa tribulação, através dessa perseguição, Senhor, eu estou sendo purificado, eu estou sendo refinado, porque o Senhor vem buscar aqueles que lhe são preciosos.
O batismo com fogo, ele vem também em 3 etapas. Agora, como eu disse, nós somos mais de 8 bilhões de pessoas na Terra. E nós aqui estamos tendo a oportunidade de ouvir essa palavra. Que se alcançasse as nações da Terra, salvaria muitas pessoas que pensam que estão salvas e não estão. Por quê? Porque só passou pelo primeiro batismo das águas, está tudo certo. Mas não nasceu de novo. E quem não nasce de novo não recebe o fogo que purifica. Você está tendo essa oportunidade, meu irmão. Então você não fuja do seu batismo. Então, a primeira etapa desse batismo é agora. É neste momento. Você tem condições ainda de revalidar o seu batismo, como eu falei. Você passou pelas águas sem entendimento, continuou com uma vida carnal, promíscua, sem temor a Deus. Então você revalide isso diante de Deus hoje. E fale: Senhor, a partir de hoje eu vou sair dos grupos de WhatsApp que me levam a pecar, que me trazem pornografia. Eu vou parar de assistir coisas que me contaminam. Porque a Bíblia fala que os olhos são as janelas da alma. Então tudo que você vê entra. E a Bíblia fala que se os seus olhos forem bons, o seu corpo será bom. Se os teus olhos forem maus, o seu corpo será mau. Serão trevas. E quão grandes trevas serão. Aí você está doente, está com depressão, está com um monte de coisa, não sabe por quê? Porque você está vendo coisas que está entrando para a sua alma e está te adoecendo. Aí você vem para a igreja e não consegue adorar. Ai, hoje eu não senti, o louvor não estava bom. Ai, hoje eu não gostei da palavra. Meu irmão, a sua alma ainda não foi refinada. Porque aquele que nasceu de novo, ele não vê a hora de estar junto com outro crente para ver o céu descer. Aleluia. O segundo batismo com fogo será na grande tribulação, que eu particularmente chamo de o batismo da misericórdia divina. Gente, a grande tribulação que virá sobre a terra nada mais é do que um batismo de fogo sobre a vida daqueles que não estavam prontos para o arrebatamento. Jesus vem arrebatar um povo. Eu trouxe isso, conversando com as meninas da minha célula, eu perguntei para vocês: corpo de Cristo e noiva de Cristo é a mesma coisa? Saíram muitas coisas legais ali, achei muito bom saber o entendimento, mas trazendo em conta, né, que Jesus, ele é o último Adão. Adão foi morto. A Bíblia não chama de morte porque eles não tinham pecado. Então fala que Adão caiu num profundo sono, mas na verdade Deus matou Adão. Mas ele só não pôde usar o termo matou porque ainda não havia pecado. Então Deus mata Adão e através dessa morte ele tira a sua esposa de dentro de Adão. Cristo vai para a cruz. E na sua morte, quando um soldado coloca uma lança e sai água e sangue, do lado de Jesus estava nascendo a igreja, que era a sua noiva. E hoje a igreja é chamada de corpo de Cristo. Então dentro do corpo de Cristo vai ser tirada a sua noiva. Oh, aleluia! Então corpo e noiva são duas coisas totalmente diferentes. É do corpo que Deus vai tirar a noiva. Quem é a noiva? Aquela que se preparou para as bodas. Aquela que vai estar preparada para o arrebatamento. É aquela que entendeu que precisa se santificar. É aquela que entendeu que precisa se lavar. Mas aqueles que não estão preparados, porque arrebatamento significa arrancados com força. Então Jesus vem e arranca o povo. E a Bíblia fala: 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 estarão na casa, um será levado e o outro será deixado. Então as pessoas vão acordar, vão estar no avião, vão estar no ônibus, falar: o que aconteceu? As pessoas desapareceram. Essas pessoas, você vai olhar para a vida dela, eram pessoas que estavam buscando viver justamente, buscando viver em santidade, buscando atender as direções do Espírito Santo, que estava guiando você a viver de acordo com a vontade e a palavra de Deus.
Porém, aqueles que não estiveram preparados, eles vão ter uma segunda chance, que se chama a grande tribulação. Vai ser o segundo batismo de fogo. E ali, a Bíblia diz que quem perseverar até o fim, será salvo. Mas vai precisar perseverar, meu irmão. Porque não é a tribulação, é a grande tribulação. E isso faz toda a diferença. Por 2 meses e meio, a morte não vai estar sobre a terra. As pessoas vão se jogar na frente dos carros, as pessoas vão se lançar na ponte, vão tentar morrer e não vão morrer. Elas vão procurar a morte e a morte não vai de encontro a elas. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é a grande tribulação? Esse é o segundo batismo de fogo para aqueles que não aceitaram o batismo de agora. Mas vai ter um terceiro e último. A Bíblia chama de lago de fogo. Muitos pensam, gente, que o inferno é a casa do diabo. A gente aprendeu isso com desenhos animados, com filmes. E acaba sendo até de uma forma meio irônica, né? Você vê o diabo vermelhinho, com o chifrinho. Você vê com o tridente. Você imagina ele dando risada lá no inferno, fazendo as maldades dele, né? Mas não, gente. Não sei se vocês sabem. O lugar de Satanás hoje, nesse momento, sabe onde é? Diante de Deus. Mas como que ele entra no céu? Porque no céu tem janelas e portas, meu amado. Senão seria uma prisão. Você pode entrar e sair. A Bíblia fala que todo dom é irrevogável. Ele pode chegar até Deus, mas ele perdeu o seu lugar, onde Deus tinha estabelecido ele. É o que eu vejo hoje, muitos ministros, pessoas que Deus levantou, que Deus estabeleceu, mas preferem um outro lugar que não é aquele que Deus tinha estabelecido. E por isso eles caem. Satanás, ele chega diante de Deus e nos acusa, porque a Bíblia fala, foi preso aquele que vos acusava de dia e de noite. Então Satanás está nesse momento te acusando diante de Deus. Ele fez isso e prova disso está lá em Jó, quando ele chega para Deus e fala, o teu servo Jó, ele só é assim porque você dá tudo para ele. Experimenta tirar tudo para ver. Ele conversa com Deus. Ele não está lá no inferno. O inferno, o lago de fogo, é o último lugar que Satanás deseja estar. Sabe por quê? Porque aquele fogo que arde lá não é o fogo do diabo. Aquele fogo que arde, que vai arder eternamente, é o fogo consumidor de Deus. Lá é o último lugar que ele quer estar. E a Bíblia já diz que lá é o lugar dele, e ele vai para lá, e ele sabe disso. E a Bíblia diz, e ele sabendo que lhe resta pouco tempo, ele vem para a terra e a Bíblia fala, ai de ti terra, porque ele desceu até vocês. Quando a Bíblia fala sobre guerra espiritual, não fala para você olhar para baixo, o inferno está lá embaixo. A Bíblia fala que a nossa guerra é nas regiões celestes, é nesse segundo céu, é na atmosfera que a gente não vê, é ali que os anjos estão. Por isso que quando veio a resposta para Daniel, ele falou assim, desde o primeiro dia, o anjo desceu para trazer a resposta, mas o príncipe da Pérsia segurou, e eles lutaram nas regiões celestiais por 21 dias, até que ele conseguisse trazer a resposta. Então os demônios estão nas regiões celestiais, e Satanás está lá, diante do trono de Deus, nos acusando de dia e de noite. Mas a Bíblia diz que haverá o tempo, é o tempo apenas de você se arrepender. É o tempo apenas de Deus te salvar. Deus está dando tempo para que você seja salvo. Isso é muita misericórdia, meu irmão. Isso é muito amor. E você vivendo um cristianismo mais ou menos. Você se alimentando de pastores coaches. Pelo amor de Deus. Ouça algo, meu irmão, que chacoalhe a sua vida. Ouça algo que batize a sua alma com fogo. Vai ouvir lá os heróis da fé. Vai ver o que aqueles homens pregavam. Era pecado, abandone o pecado e esteja salvo. Não pense que você vai continuar vivendo a sua vida do jeito que você vivia no mundo. Você não nasceu de novo. Isso tem que te desesperar, meu irmão. Isso tem que te desesperar. Você tem que rever os seus conceitos, seus valores. Esse será o último estágio do batismo com fogo. É um fogo que vai consumir por toda a eternidade.
E infelizmente, meus irmãos, quem não aceitar nem o primeiro e nem o segundo, vai ter que enfrentar o terceiro. E esse vai ser eterno. E ninguém mais vai poder te tirar de lá. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Cristo, Ele vai julgar primeiro a igreja. Presta atenção. Jesus vai julgar a igreja, porque Ele foi colocado como rei e juiz. Ele vai nos julgar. E Ele diz que Ele vai colocar de um lado os bodes e do outro lado as ovelhas. De um lado Ele vai pôr o joio e do outro lado Ele vai pôr o trigo. Por isso, meu irmão, se você é alguém crítico, você é alguém julgador, você é alguém que está sempre falando do outro, quero dizer para você, olhe para a sua vida. Sabe por quê? Você pode ser um joio e não sabe. Porque Jesus disse, não arranquem, deixa crescer junto. Então aqui, no meio de nós, tem o joio e tem o trigo. E Jesus fala que é para deixar crescer junto, deixa crescer. Deixa essas pessoas pensarem que está tudo certo. Quando chegar o dia do julgamento, Ele vai fazer a separação. E aí, o joio, Ele vai lançar, a Bíblia fala, nesse lago de fogo. Aqueles que foram julgados e foram aprovados, aqueles que foram o trigo, aqueles que foram as ovelhas, a Bíblia fala que a igreja, essas pessoas que se santificaram, que se prepararam, que renunciaram ao pecado, a igreja vai julgar as nações. Amém? Você vai julgar as nações. Mas para isso você primeiro precisa ser aprovado. Reveja os seus hábitos, reveja os seus conceitos, seus valores. A Bíblia diz que Jesus virá como um ladrão na noite. Aqui não diz que Jesus virá para roubar alguma coisa. Como é que um ladrão vem na casa de uma pessoa para roubar? Ele vem em silêncio, ele vem secretamente, se possível quando não tem ninguém em casa. Então ele entra numa residência e ele leva tudo aquilo que tem valor para ele. É disso que Jesus está falando. Ele virá como um ladrão na noite. Ele vai vir buscar somente aqueles que têm valor para Ele. Ele virá no arrebatamento de forma secreta, levar aqueles que lhes são preciosos. Aqueles que passaram pelo fogo, aqueles que permaneceram na santidade, aqueles que permaneceram na palavra. Malaquias 3, versículos 2 e 3. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas de justiça. Aqui está dizendo que ele vai se assentar como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele está dizendo que ele vai nos purificar, ele vai nos refinar, para que a gente possa oferecer a Deus ofertas de justiça. Malaquias 3, 17 e 18. E eles serão meus. Olha o que o Senhor diz para você. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Ali diz, eles serão meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Versículo 18. Então vocês verão a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e aqueles que não servem. Ele está dizendo que aqueles que aceitarem o seu batismo com fogo, eles serão purificados. Eles serão refinados. E eles serão para Deus um tesouro pessoal. Meu irmão, nada do que você passa aqui, nada do que você renuncia aqui, nada do que você abre mão aqui, é maior e mais valioso do que estar naquele dia diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, e você saber que você é o tesouro pessoal. Ora, canta,
chama nessa noite, meu irmão. Ele não quer mais ver você cambaleando como um ébrio por causa do pecado. Levanta e cai, levanta e cai. Ele quer que você seja cabeça e não cauda. Ele quer te dar autoridade como deu para Jesus. Meu irmão, você pode. Mesmo que ninguém veja, você pode. Porque é algo pessoal, é individual, é intransferível. É entre você e Deus. Você suporta o fogo, meu irmão, porque o Espírito Santo está dentro de você. O fogo vai mostrar se você é palha ou se é metal precioso. Isaías 43, 1 e 2 diz assim: mas agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não deixarão em brasas. Aqui está dizendo, meu irmão, que se você passar pelas águas, elas não vão te afogar. Se você passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Porque o Espírito Santo, ele não te manda passar por isso. Ele vai com você. Ele diz: eu te chamo pelo teu nome. Eu digo: venha, eu vou passar com você. Oh, aleluia! Deus passa com você. Essa é a diferença do ímpio e do justo. Essa é a diferença de quem serve e quem não serve. Porque o mundo não tem um Deus que pode contar, porque eles estão afundados no pecado. Mas você, meu irmão, que levanta todo dia de manhã e purifica meu coração, Senhor. Coloca guardas na minha boca, como Davi orava, para que eu não peque contra ti. Senhor, sonde as minhas intenções, minhas motivações. Deus, eu não quero pecar. Deus, eu não quero entristecer teu coração. Este é um cristão genuíno. É aquele que abre mão de tudo. Se o futebol te faz pecar, meu irmão, larga o futebol. Se o WhatsApp te faz pecar, larga o WhatsApp. Eu não sei o que te faz pecar. Eu não sei qual é a tua limitação. Eu só sei que o Espírito Santo quer te dar a chance de passar pelo primeiro batismo. Ele quer te poupar do segundo e do terceiro. É muita misericórdia. Quando Jesus passa pelos 3 batismos, ele recebe autoridade nos céus e na terra. João diz assim: eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Esse é o nosso Jesus. Você passa pelo fogo e você recebe autoridade. Porque João, quando olhou para os olhos de Jesus, ele viu um olhar que consumia ele. Não é que saía fogo dos olhos dele, mas ele diz que os seus olhos é como chamas de fogo. Porque quando ele olha para mim, ele me consome. Era disso que João estava falando. Quando você passa pelo seu batismo, você recebe autoridade naquela área, e Satanás não te vence mais. E a palavra diz que você pisa em cobras e serpentes e escorpiões, e você come coisas venenosas e não te fará mal, porque Deus está com você. Essa é a diferença. Aqui diz que ele se chama fiel e verdadeiro, porque lá no Getsemane, quando ele podia desistir, ele disse: contudo, Pai, seja feita a tua vontade. Eu vou até o fim. É obediência de morte e morte de cruz. Ele estava vestido com uma veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. João 1 diz: e ele era o verbo, e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verbo, gente, é movimento, andar, falar, caminhar, cantar. Verbo fala de algo que está em movimento. Então quando Deus criava, Deus declarava e Jesus cumpria. Deus
falava, haja luz, e Jesus cumpria. Haja firmamento, haja separação entre céu e terra. Jesus estava ali, naquele lugar. Ele era o verbo, ele que fazia as coisas acontecer. Por isso que João lá em Apocalipse fala, ele é a palavra de Deus, ele é o verbo. Esse é o nosso Jesus. E eu quero fazer um desafio para você, que nessa noite entendeu que você só deu um mergulho na piscina. Você passou pelas águas, mas a sua vida não mudou. Você passou pelo batismo nas águas, mas você continuou no pecado. Você continuou fazendo as mesmas coisas. E o Senhor tem olhado para a sua vida com muita compaixão, porque Ele sabe que você teve oportunidade e você preferiu viver o seu cristianismo 5, 10, 15 anos de uma forma relaxada. Meu desafio para você que entendeu isso, e que a partir de hoje, nesse domingo, você compreendeu que batismo nas águas é arrependimento. Eu quero te convidar a vir aqui na frente, porque a partir desse momento que você compreender isso, meu irmão, o Espírito Santo virá sobre você, e Ele não permitirá que você volte a ter a mesma vida, porque o Espírito Santo é dado àqueles que nasceram de novo.